Oi, tudo bom? Aqui é a Flávia. Alguns de vocês já me conhecem, porque eu já apresentei outras vezes essas palestras virtuais e apresentei também já algumas na casa. Então, assim, o pessoal já me conhece um pouquinho. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, sou trabalhadora da Casa de Francisco de Assis. E dentre outras coisas, de vez em quando assim eu venho apresentar um estudo. E eu estou fazendo essa série chamada Lições do Evangelho com Emmanuel, né? Que, para quem não conhece, os livros de Emmanuel é a coleção Fonte Viva, que são 5 livros. E nessa coleção, Emmanuel, ele separa um trechinho do Evangelho e depois discorre sobre ele. Então, os temas são variados, as reflexões são muito pertinentes e a cada uma delas, a gente está fazendo como uma introdução a um determinado tema. Então, eu separei algumas lições que eu acho bem bacanas para a gente poder parar e refletir um pouco mais, aprofundar um pouco mais essa reflexão, tá bom? Então, a lição de hoje é a lição de número 99 do livro Fonte Viva. Persiste e segue. Então a lição começa assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quem falou isso foi Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. E Emmanuel nos traz: o lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação, lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra, de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim, a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos mais marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra dos falsos refúgios durante séculos consecutivos. Bom, então, o próprio título do texto já diz, né? Persiste, segue. Então, vamos tentar fazer um pouquinho de reflexão, pensar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais do que ele disse, né? Abordando também algumas outras questões, tá? Sobre perseverança. Eu acho que uma das imagens que acho que todo mundo já deve ter visto é essa daqui. É essa daqui, ó. Tá aqui pequenininha e tal, mas ela é uma imagem que todo mundo já viu. Aqui a gente tem o que, ó? Um tesouro. E a gente tem duas pessoas. Uma que está cavando e a outra que desistiu. Repara aqui que essa que desistiu, deixa eu apagar aqui, essa que desistiu,
ela estava quase lá. Aqui, peraí, deixa eu botar uma outra cor. Aqui, ó, faltava muito pouco para ela conseguir, para essa pessoa conseguir chegar no tesouro. Cavou, 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 fez um túnel gigante, mas aí o que aconteceu? Ela desistiu. Ela chegou quase mesmo no termo da jornada, mas ela não soube perseverar e acabou desistindo. Já o outro, que estava até atrás, ó, ele estava até atrás, está bem atrás, né? Olha aqui a diferença. A gente sabe que ele vai chegar, porque ele continua cavando, ele ainda acredita, ele ainda tem ânimo para continuar. E esse texto é sobre isso, é sobre perseverança. Perseverança. Essa característica que faz com que a gente continue na nossa jornada, continue no caminho que a gente escolhe, em qualquer tipo de empreitada, não é só a gente hoje vai focar, claro, a gente vai focar bem mais na empreitada da nossa jornada espiritual, mas em qualquer empreitada que a gente se proponha a fazer, a perseverança, ela é a base de toda a empreitada. Porque é esse espírito, é esse espírito de acreditar, é esse espírito de força, sabe? De acreditar que você vai conseguir, acreditar que chega, que vai chegar ao fim. É isso, assim, é esse ânimo que dá a base para a gente conseguir concluir qualquer empreitada que a gente se inspire a fazer. Então, se a gente escolheu, no caso aí a gente aborda especificamente a jornada espiritual. Se a gente escolheu o caminho do bem, a gente deve segui-lo até o final. É isso que Emmanuel trouxe, é esse aspecto especificamente que Emmanuel trouxe nesse texto, que é o caminho, a gente escolher o caminho do bem definitivamente e ir até o final. Não desistir, sabe? Não desanimar, não ouvir as coisas externas, procurar mesmo fazer igual a esse camarada aqui que continua, que persevera. Então a gente escolhe o caminho e segue ele até o final. A gente sabe, as dificuldades, elas vão aparecer. Isso é praticamente assim que você escolhe, não vou negar para vocês, assim que você escolhe, tem 1 bilhão de dificuldades. Por exemplo, quando a gente estava presencial na casa espírita, lembra? Muitas vezes, com certeza, já aconteceu com algum de vocês. Era dia de reunião, ou dia de trabalho, ou dia de algum evento, né? Pode ter certeza que ia aparecer, se é que não apareceu, alguma dificuldade que te impedisse de ir. Então, às vezes, no caso, quem é da reunião, quem ia muito na reunião noturna, que é às 8 da noite, né, provavelmente dava quase na hora de ir embora do trabalho, aí o chefe ligava, chegava aquele e-mail, pronto, não vou conseguir mais ir. Isso é um exemplo de dificuldade, é um impedimento de tempo, é um impedimento de tarefa que faz com que a gente acabe não indo. E aí isso vira uma bola de neve. Ou às vezes você teve um dia também, no caso da reunião noturna, teve um dia muito estressante no trabalho, mesmo que tenha saído na hora, mas tem um dia muito estressante no trabalho, aí, poxa, tá cansado, chega em casa, aí vai lanchar, pronto, ligou a TV, nunca mais que você sai, só sai no dia seguinte.
Isso é uma dificuldade, é o cansaço. Que, aliás, que Emmanuel fala sobre esse cansaço no texto também, né? Implicâncias mil dos outros. Às vezes você escolhe o caminho do bem e até os seus amigos mais próximos fazem alguma coisa, ficam com cara feia, às vezes a família também fica com cara feia porque você não pode ir num determinado evento social porque você tem lá o seu trabalho, sabe? Alguma opinião que você emita que vá de encontro ao que aquela pessoa acredita. Então você imagina uma pessoa que você conviva que é muito intolerante, é muito agressiva, né? Aí você tenta sempre falar alguma coisa do bem para aquela pessoa, né? E ela já olha de cara feia porque você está tentando ir no bem. Você muitas vezes você faz escolhas saudáveis para você, sejam saudáveis mental ou fisicamente, você faz escolhas boas para você e sempre tem aquele povo, sempre tem aquela pessoa que olha de cara feia, né? Sempre aparece, sempre tem alguma dificuldade, sempre tem algo que, se a gente não está forte o suficiente, ou se a gente, mesmo não estando tão forte, mas consciente do nosso caminho, consciente do que a gente decidiu para nós mesmos, consciente do caminho do bem, que é aquele caminho que eu quero trilhar, a gente sucumbe, a gente desiste. Lembra? Jesus falou sobre a porta estreita. A porta do caminho do bem, ela é uma porta estreita. Ela não é uma porta larga de facilidades e de ilusões. Ela é uma porta estreita que dá trabalho para a gente transpô-la. Só que o que nos espera depois daquelas portas, depois da porta da facilidade, depois da porta estreita, é completamente diferente, né? É completamente diferente. Então vem daí a importância da gente perseverar, da gente transpor, perdão, a palavra certa é transpor. A gente transpor as dificuldades, sabe? É a gente se fortalecer como ser humano, se fortalecer mentalmente, se fortalecer como espírito, para que a gente possa efetivamente transpor essas dificuldades. Elas aparecem, minha gente, não tenha a menor dúvida de que elas aparecem. Então a gente tem que firmar um compromisso com esse caminho. Para a gente conseguir ter a perseverança que a gente precisa, a gente, antes de mais nada, a gente tem que ter um compromisso com o caminho. Como eu falei há pouco, é uma escolha que a gente faz, é uma escolha saudável, não é uma escolha fácil, tá? Não é uma escolha fácil, mas é uma escolha saudável, uma escolha que vai nos levar a algo, vai nos levar a algo muito maior. E quando a gente firma o compromisso, sabe, a gente consegue perseverar e a gente consegue transpor as dificuldades de uma forma muito, muito mais fácil. Até porque tem o seguinte: conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai persistindo no caminho do bem, a gente vai ganhando uma série de habilidades que a gente não tinha. A gente vai ganhando, ou melhor, eu nem acho que a gente ganhe essas habilidades, eu acho que a gente desenvolve, porque essas habilidades já estão latentes dentro da gente. Estão lá, ó, como eles gostam muito de falar, como germes, né? Como embriões. Então, todas essas capacidades, essas habilidades que a gente precisa para transpor as dificuldades, tudo isso já está dentro de nós. Só que
por causa dos nossos vícios, por causa daquilo que a gente evita, que nos impede de ir para o caminho do bem, a gente tem essas habilidades todas veladas. Mas conforme a gente escolhe seguir o caminho, a gente vai desenvolvendo, as dificuldades vão chegando e a gente vai, ao resolvê-las, se a gente perseverar, ao resolvê-las, a gente vai desenvolvendo mais habilidades. E com isso a gente fica mais seguro. E com isso as dificuldades elas vão diminuindo. Então, o compromisso com o caminho, ele é bom não só porque é o correto a se fazer, não, é porque é o que vai ajudar a gente a perseverar, é o que vai ajudar a gente a desenvolver essas habilidades que a gente precisa para chegar lá, para transpor tudo isso que nos atrapalha. Além disso, né, o cansaço ele vai aparecer sim, ele vai aparecer. Bom, para vocês terem uma ideia, hoje é dia 7 de janeiro de 2021, que é o dia que eu estou gravando essa palestra, esse estudo. A gente está no recesso da Casa Espírita, no recesso do SESPA, vindos de um ano que foi, bem difícil, bem difícil. Que a gente trabalhou demais, a gente teve que se trabalhar também, que muitas coisas pararam, mudaram, enfim. Foi um ano, vamos nos lembrar de 2020, que a gente vai entender essas dificuldades todas e vai entender o porquê do cansaço. Então, a gente no ano normal já tem recesso, imagina em 2020, né? É um recesso maior, a necessidade é maior ainda. Por que eu estou explicando isso? Porque o cansaço, a gente não está livre do cansaço. A gente a gente está num corpo físico que é denso, a gente está inserido na matéria que é densa, ainda mais nesse ano agora, em que os ânimos estão muito alterados, ou seja, toda a psicosfera do nosso planeta, ainda mais em nível macro, ou seja, do planeta como um todo, e em nível médio, no caso do nosso país, da nossa cidade e tal, e em nível micro também, né, que é o nosso núcleo familiar, o nosso trabalho, o nosso mundo, ele está muito pesado. Então, a gente sente muito mais o peso das coisas, o peso das tarefas. Há uma falta de energia e a gente, aí só um pause aí, e a gente ainda por cima gasta energia com um monte de coisa que a gente não deveria gastar, né? A gente consome conteúdos vazios, a gente se irrita com um monte de coisa que não devia se irritar, né? Então a gente gasta energia com muita coisa que a gente nem tinha que gastar e a gente gasta. Então a gente já tá low bat, né? Todo mundo tem celular, sabe quando ele tá lá com 12% de bateria, né? Aí o que acontece? A gente ainda vai ficar jogando joguinho ao invés de botar ele para recarregar. Então, depois fala, né? Meu telefone descarrega muito rápido. É isso. A gente também descarrega. Esse é o cansaço. Por isso, tem o recesso. Por isso que a gente, depois desse ano pesado, a gente está cansado, os trabalhadores estão cansados. Normal. E aí é preciso. Aí olha a diferença. O que a gente faz? A gente desiste? Normalmente é o que a gente faz, né? Algumas coisas a gente desiste. Não, a gente para e descansa.
eu treino, eu faço treino corrida e pratico atividade física regularmente. Uma das coisas que eu aprendi na corrida, eu faço corrida de... eu não sei, é longa distância, porque eu costumava correr 21 quilômetros, meia maratona. E uma das coisas que eu sempre lia e sempre via é a seguinte frase: descanso também é treino. E essa frase ela é muito significativa, porque a gente quando tá naquela pilha e tal, a gente não quer descansar, né? Até o dia que a gente pifa. E aí para de vez. Então, sem descansar, como é que a gente consegue perseverar? Por isso que tem o recesso. Por isso que a gente, no caso do trabalho remunerado, a gente tem esses descansos. Porque a gente precisa descansar. Então, ainda mais numa trilha em que as dificuldades são grandes. E isso, obviamente, consome a nossa energia. Quando a gente já não tem uma energia muito alta, tá? Quando a gente já trabalha em low bat o tempo todo, a gente já trabalha em 20% de bateria o tempo todo, ainda gasta bateria com coisa que não presta, obviamente a gente vai ficar cansado. Obviamente vai ficar lá aquele alertinha lá, ó, 15% de bateria só. E como eu falei, a gente precisa descansar. Descansa a mente, mas continua caminhando. Outra frase que eu aprendi, às vezes eu aprendi já tem muitos anos, gente, que eu fui fazer lá, olha, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas acho que foi lá nos anos 90, eu tinha 20 e poucos. Eu fui fazer uma aula de futebol com meu amigo Marcelo Mendes, que é treinador de futebol de areia. Eu nunca mais esqueci dessa frase. Então guarda, porque ela é super pertinente com essa questão do cansaço e ajuda a gente entender esse aspecto de o cansaço vai aparecer, normal, equalizemos, mas não desistamos. Futebol de areia é uma coisa que é pesado. E ele falou assim pra gente, né? Ainda mais eu que tava na primeira aula, eu tava assim, ó, desanimada. Muitas meninas também estavam na primeira aula. E ele reuniu o time e virou e falou assim pra gente: meninas, vocês têm que aprender a descansar enquanto há o jogo. Caramba, eu falei. Na hora eu não entendi direito, né? Mas depois, conforme a gente vai pensando sobre essa questão de cansaço, a gente consegue entender. Repare em partida de futebol, os jogadores não correm o tempo todo. Quando a bola está no ataque, os da defesa descansam. Quando a bola está na defesa, os do ataque descansam. O jogo está rolando. E as pessoas e os jogadores estão descansando enquanto o jogo está acontecendo. Isso é que é esse não desistamos. Eita, ficou feio. Peraí que eu vou apagar e vou fazer de novo. Peraí. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer isso aqui que fica melhor. Aqui, ó. Não desistamos. Equalizemos. Esse equalizemos significa exatamente isso. Descanso também é treino. Aprenda a descansar enquanto o jogo está rolando. Mas não desiste. Não desiste. A gente tem muito esse hábito de que quando alguma coisa está muito difícil, a gente joga fora, a gente não quer mais saber, a gente tem esse bloqueio. E conforme está aqui, né, a gente acaba
perdendo o grande prêmio, a grande chegada, a grande final e perdendo tudo que a gente vai ganhar naquele caminho até chegar lá, porque a gente desistiu, porque a gente estava cansado. No próprio texto, ele fala um negócio, ele fala sobre os joelhos ensanguentados. Só um instantinho. Aqui, peguei eita, peraí, onde é que tá? Peguei aqui o texto do livro mesmo, que eu preciso reler essa frase. De outra vez, salienta a importância dos pés ensanguentados e deixa-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Então, a gente, muitas vezes, por causa do cansaço, a gente às vezes, valoriza o cansaço. Estou cansada. Estou isso. Estou aquilo. Meu Deus, que isso? Claro. E a gente dá importância demais a esse cansaço. A gente também tem que lembrar o seguinte, não confunde cansaço com preguiça. Muitas vezes a gente está com preguiça, mas a gente está cansado. Então, a gente precisa se conhecer, botar a mão na consciência, toda vez que vier, estou cansada, eu não vou lá na reunião não, estou cansada. Olha assim, parou. É cansaço ou é preguiça? Se for preguiça, levanta e vai. Não deixa a preguiça te dominar, porque a preguiça também é uma bola de neve. A preguiça é uma coisa que te faz desistir. Vai, porque coisas boas acontecem quando a gente se permite. Vai, porque você escolheu o caminho. Vai, porque você precisa aprender a ser persistente. E também é um outro aspecto. Se a gente não consegue ser persistente em coisas pequenas, como é que a gente vai conseguir ser persistente em coisas grandes? Lembra, é tudo um aprendizado que vai crescendo pra gente. Tá? Então, não deixa. Se o cansaço aparecer, normal também. Não se sinta culpada porque tá cansado, sabe? Às vezes a gente teve mesmo um dia difícil. Às vezes a gente não tá conseguindo nada. Às vezes a gente só quer mesmo chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e ver bobagem. Por que não? Vamos ver uma bobagem legal, assim, né? Veja bem, ver uma bobagem que te faça rir, que te coloque pra cima, né? Um musical, uma coisa engraçada, tá? Mas sem ser uma bobagem que vai te deixa assim, ó, mais rock and roll ainda, mais punk ainda do que a gente já tá? Por favor. Mas o cansaço é normal, né? O cansaço é normal a gente sentir justamente por tudo aquilo que eu falei, questão da terra, questão que a gente está aqui muito num clima muito denso e tal, então é normal. A gente só precisa saber diferenciar mesmo quando é cansaço do quando é preguiça, tá? Cansaço, a gente descansa. Normal, perfeito. Descansa, respira. E aí pra gente continuar. Mais um aspecto. Peraí. Só para explicar, eu tive um probleminha técnico, tá? Com a apresentação. E agora vamos continuar. Então, como eu estava dizendo, tá? O problema é que muitos desistem quando se deparam com as dificuldades, tá? A gente tende a desanimar, a gente tende a desistir quando a gente vê um obstáculo que a gente acha que é intransponível. Então, o cansaço, né? O cansaço faz a gente desistir, mas também às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade também para transpor aquele obstáculo. Só que a gente tem, e aí a gente desiste. E a gente acaba por não apreciar e não conquistar
aquilo tudo que a gente tem para conquistar, que está lá esperando para a gente no caminho. E nem tampouco de apreciar a beleza que é. Também uma outra coisa, um outro aspecto sobre persistência, que também muitas vezes faz a gente desistir, já falamos sobre o cansaço, né? A gente acha que a dificuldade é muito maior do que a nossa capacidade, e muitas vezes a gente esquece de aproveitar a beleza do caminho. A gente foca tanto no final, tanto no término, que a gente não aprecia a estrada, a gente não aprecia o caminho. E se o caminho hoje é feio, se a gente desiste, logo ali depois daquela curva, existe uma coisa muito, muito bacana esperando pela gente, e o próprio caminho. Não necessariamente depois da curva chega o final. Depois da curva, o caminho melhora. Porque toda aquela construção que eu falei no slide anterior, que o que hoje é uma dificuldade, a gente, como vai trabalhando essa dificuldade, quando a gente vai persistindo, deixando que as nossas habilidades floresçam, deixando que a gente aumente aquilo que nos ajuda, a gente perde essa beleza desse caminho. A gente impede, a gente não consegue chegar até ele. Né? E um grande elemento da persistência que está aqui nessa última observação, tá vendo essa expressão aqui, olha? Opa! A força vem. O que é isso, essa certeza de que a força vem? É a fé. É o que nos move. É o que faz com que a gente siga em frente. Faz com que a gente acredite que aquele caminho é o nosso caminho. Faz com que a gente não desista. Faz com que a gente descubra dentro da gente as habilidades que a gente precisa para continuar a caminhada. Faz com que a gente sinta convicção naquilo que a gente escolheu, naquilo que a gente quer viver. Faz com que a gente se sinta alegre e feliz mesmo com as dificuldades que tem no caminho. Faz com que a gente persevere. É a fé. E o que mais Deus espera da gente é que a gente persevere no caminho do bem. O que mais a gente tem a agradecer, a forma que a gente tem, uma das formas que a gente tem de agradecer tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, é perseverar no caminho do bem. É quando a dificuldade chegar, a gente não sucumbir a ela. É a gente cada vez mais acreditar e trabalhar para que isso acredite, para que isso funcione, para que isso dê certo. E o que é isso? Esse isso é a nossa vida, é a nossa trajetória, é o nosso progresso. É o tesouro. É o tesouro. É o tesouro, perdão. É o tesouro que está logo ali. E que muitas vezes a gente, como a gente não persevera, a gente desiste. E aquilo tudo que estava ali esperando a gente, vai continuar lá esperando, né? Porque se a gente parar para pensar, se a gente parar para pensar na lei do progresso, a gente não regride, mas a gente adia. Então, a perseverança, ela faz com que a gente vá cada vez mais ao encontro do que é nosso, ao encontro do bem que a gente deve, que a gente
é capaz de fazer e também é capaz de receber. E a gente às vezes joga tudo isso pro alto. Por conta das nossas dificuldades, por conta dos nossos vícios, por conta... Muitas vezes, como Emmanuel focou bastante na questão do cansaço, né? Nesse cansaço, sabe? E a gente tem que procurar persistir. A gente tem que procurar, sabe? Tá cansado, tá com preguiça, respira fundo e segue. Procura se conhecer. Como eu falei, procura saber se é cansaço mesmo ou se é preguiça, ou se é má vontade. Má vontade eu nem diria, mas se é falta de vontade, falta de motivação. Porque essas coisas todas, gente, elas são meio que uma bola de neve. Às vezes basta uma centelha, um escorregão nosso, uma acomodação nossa, e vai tudo por água abaixo. Essa acomodação vai gerando outra, vai gerando outra, vai gerando outra, e quando a gente viu, cadê aquele caminho que a gente estava trilhando? Ficou, né? O caminho vai seguindo, e se a gente parar, a gente parou nele. Então, o persiste e segue, ele demanda muita atenção da gente, na gente mesmo, nas nossas atitudes, nas nossas vontades, nas nossas escolhas. Porque tudo depende de nós. Tudo, 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 tudo. Se a gente não levantar, se a gente não continuar, não adianta. Não vai cair do céu. As coisas não vão acontecer. Principalmente na questão da jornada espiritual. O mundo material, ele, no estágio em que a gente está, ainda é muito sedutor para o espírito material, para o espírito muito apegado ao material, e aí, obviamente, essas questões espirituais acabam indo embora. Mas a gente que está buscando essa evolução, estamos buscando o progresso, se a gente não ficar vigilante com esse tipo de pensamento, a gente estaciona. E aí nunca, como eu falei lá no início, mais uma vez, nunca a dificuldade vai diminuir. Porque quanto mais a gente caminha, mais a gente arregimenta força e sabedoria para transpor os obstáculos. Se a gente não caminhar, o obstáculo vai ser sempre grande. Para um pouquinho agora para pensar em algumas questões que para você eram grandes há uns anos atrás e que agora não são mais. Com certeza a gente tem nas nossas memórias, nem que seja alguma coisa de criança, alguma coisa que era muito difícil, mas que o andar da vida, das nossas escolhas, do que a gente pensou, fez com que a gente amadurecesse. E aí hoje em dia, a gente até muitas vezes esquece que dificuldade foi essa. Então se a gente parar para pensar em que dificuldade foi essa, olhar para trás e ver, caramba, eu não conseguia fazer isso e agora eu consigo. Nossa, como isso era um drama, quando eu era adolescente, agora é normal. Se dá o mesmo com a jornada espiritual. Na jornada, talvez corpórea,
né? Isso é um fluxo contínuo, é um fluxo natural. A natureza se encarregou de amadurecer certas coisas para você. Mas no caso da jornada espiritual, é 100% você. É 100% a sua consciência. É 100% as suas escolhas. É 100% a sua vontade de trilhar o caminho do bem. E é sua vontade, não é vontade de nenhuma forma exterior a você, principalmente se a gente entender que Deus também está dentro da gente. Então, a gente tem que persistir. Não é uma dificuldade que vai fazer a gente parar. Conheça-se. Respeite-se, obviamente, quando você estiver cansado e for cansaço de verdade. Mas persevere, descansa. Nutra-se com bons pensamentos, com boas energias. E sempre peça ajuda a Deus, que lhe dê forças para caminhar, que lhe dê forças para continuar. Mas reza e vai caminhando, hein? Vai, faz a prece e continua caminhando. Não para, não. Não desiste. Não desiste. Porque tem muita coisa boa esperando por você. Muito obrigada pela paciência, perdão aí pelo atropelo, mas o recado é esse, minha gente. O caminho é bonito, a chegada é bonita. E a gente tem que continuar sempre andando. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma musiquinha, que fala assim: vamos em frente, que o amor leva a gente. Então o amor leva a gente. Deixa o amor te levar. O amor, ele te segura. O amor, ele faz com que a força que você precisa para perseverar chegue. Então fica aqui o convite. Perseveremos, meus amigos. Perseveremos. Muito obrigada.